Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 6. O dia seguinte começou como o da véspera, pelo levantar da cama e vestir à luz das lamparinas. Nessa madrugada, porém, fomos obrigados a dispensar as lavagens porque a água estava gelada nos jarros. Durante a noite, o tempo tinha mudado e o vento cortante soprava do nordeste, insinuando-se pelas frinchas das janelas do dormitório, o que nos fazia tiritar de frio dentro das camas. O mesmo frio me enregelou durante a comprida hora de orações e leitura da Bíblia, antes do almoço. Chegou por fim a abençoada hora da comida. Felizmente, a sopa não estava queimada, e quanto à quantidade, como eram diminutas as rações, teria comido 2 ou 3 vezes mais, sem custo. Nesse dia, inscreveram-me na 4ª classe e passei a ter obrigações e tarefas regulares, porque na véspera limitara-me a assistir, como espectadora, à vida de Lowood. De princípio, como não estava habituada a decorar, o estudo tornou-se-me difícil e as mudanças de um assunto para o outro desnortearam-me. Por isso fiquei satisfeitíssima quando, pelas 3 horas da tarde, Mrs. Smith me entregou comprida tira de pano, o dedal, agulha e linha e, mandando-me para um canto da sala, ordenou que fizesse uma bainha. A maior parte das alunas estava entregue à mesma tarefa, e só uma classe se conservava ainda em volta da cadeira de Mrs. Scatcherd. E como reinava o mais absoluto silêncio entre nós, podíamos ouvir o assunto que versava a lição, assim como as respostas das alunas e os elogios ou censuras da professora. Tratava-se da história da Inglaterra, e, entre as que respondiam, reconhecia a minha interlocutora da véspera. No princípio da lição, encontrava-se à frente de todas, mas, devido a pequeno erro de dicção ou falta de pontuação, foi mandada para trás das outras. Mesmo nessa situação obscura, Mrs. Scatcherd continuou a tomá-la como alvo de ásperas observações. A todo passo, a repreendia desta forma: Burns, em Lowood, usavam tratar-nos pelo apelido, como costuma fazer-se com os rapazes. Burns, para que estás com os pés tortos? Trata de endireitá-los imediatamente. Burns, não estejas de queixo pendido para o peito. Levanta já a cabeça. Não tolero semelhantes atitudes às minhas alunas. Depois de lidos 2 capítulos, as alunas fecharam os livros e começaram a ser interrogadas. A lição versava o reinado de Carlos I, e a maior parte delas não respondeu às perguntas. Quando chegara à altura de Burns, a sua memória dir-se-ia ter registrado o texto do livro palavra por palavra, porque tinha sempre as respostas na ponta da língua. Sempre esperei que Miss Scatcherd a felicitasse, como era de justiça. Pelo contrário, ouvi esta censura: sempre és muito desmazelada e pouco asseada, Burns. Nem sequer lavaste as unhas esta manhã. Burns ficou calada e, surpreendida com o silêncio, pensei revoltada: por que não explica a ela que não pôde lavar as unhas por a água estar gelada? Depois, a minha atenção foi solicitada por Miss Smith, que me pediu para a auxiliar a dobrar uma meada e, enquanto ia enrolando o novelo, fez-me várias perguntas. Se já tinha estado no colégio, se sabia marcar, coser e fazer malha. Só quando me mandou regressar ao meu lugar, pude observar os gestos de Miss Scatcherd. Precisamente nessa altura, ouvia dar uma ordem, que não percebi bem. A minha dúvida durou pouco quando vi Burns levantar-se, entrar no compartimento onde se guardavam os livros e voltar com uma chibata que, respeitosamente, entregou à professora.
Depois, sem que lhe dissessem qualquer coisa, desabotoou o vestido e ofereceu as costas, que a outra vergastou umas poucas vezes. Os olhos da minha companheira conservaram-se enxutos e, enquanto eu parava de coser, porque o espetáculo me fazia vibrar de cólera inútil e impotente e os dedos me tremiam, nenhum só músculo do seu rosto estremeceu. Que descarada! Não sei como corrigi-la dos seus hábitos de negligência. Leva a chibata. Vamos! Burns obedeceu. Quando regressou do compartimento dos livros, notei que acabava de guardar o lenço na algibeira e um traço úmido lhe sulcava as faces. A hora do recreio da tarde foi a mais agradável que passei em Lowood naquele dia. A chávena de café e a pequena fatia de pão reanimaram-me, conquanto não me saciassem. Mas a tensão nervosa provocada pelo incidente da tarde já tinha afrouxado. A sala estava mais agradável porque tinham acendido os fogões mais cedo, a fim de suprir as lâmpadas que ainda não estavam acesas. O clarão avermelhado do lume, o rumor das conversas, a animação das vozes, davam-me uma sensação de liberdade que muito apreciei. Vagueava sozinha por entre as mesas e cadeiras e por entre os grupos sorridentes das minhas companheiras, ou aproximava-me da janela, erguendo a ponta da cortina para ver o que se passava lá fora. A neve caía com abundância e, apesar do ruído que reinava na sala, ouvia o vento assobiar. Se eu tivesse abandonado um lar conchegado e carinhosos parentes, talvez fosse essa a hora mais dolorosa para o meu coração, e toda a tristeza da invernia me pesasse na alma. Com efeito, não me era indiferente, mas causava-me uma espécie de excitação febril em vez de pesar. Desejaria que o vento soprasse com mais força, que o nevoeiro se tornasse mais espesso e nos envolvesse em sombras, e que o rumor das vozes se transformasse em clamor. Por fim, saltando por cima dos bancos ou deslizando por baixo das mesas, alcancei um dos extremos da sala, e ali, junto do fogão, encontrei Burns sentada no chão, silenciosa, imóvel, alheia a tudo quanto a rodeava, graças ao livro que tinha na mão e que lia à claridade esbraseada do lume. Ainda é o Rasselas? Indaguei. Estou a acabá-lo. Decorridos 5 minutos, fechou o livro, fato que me alegrou. Talvez agora consiga fazê-la falar, pensei. Qual é o seu nome, além de Burns? Ellen. Veio de muito longe? Do norte, perto da Escócia. Tencionava voltar lá? Assim o espero, mas quem pode prever o futuro? Deve estar ansiosa por deixar Lowood, calculo. Não sei porquê. Mandaram-me para aqui para estudar. Não devo sair sem estar educada. Miss Scatcherd é muito má e injusta consigo. Má? Não acho. É severa, talvez, mas deseja corrigir-me. Por mim, se estivesse no seu lugar, detestá-la-ia e havia de lhe resistir. Se ela me batesse com a chibata, arrancava-lhe das mãos e partia-a. Não faria o que diz, com certeza, mas, se o fizesse, Mr. Brocklehurst expulsá-la-ia do colégio e os parentes que a mandaram para cá ficariam desgostosos com isso. É preferível suportar-se uma dor que somos as únicas a sentir do que praticar um ato precipitado cujas consequências recairiam sobre aqueles que nos tocam de perto. Além disso, a Bíblia ensina-nos a retribuir o mal com o bem. É humilhante baterem-nos e porem-nos de castigo diante de tanta gente. Depois, a menina é já crescida. Eu sou muito mais nova e nunca o suportaria. O seu dever, no entanto, se não puder evitá-lo, é suportá-lo. Representa fraqueza e covardia afirmar-se que nunca poderíamos suportar aquilo que o destino nos impõe.
Escutava-a com espanto, sem conseguir compreender aquela doutrina de paciente submissão, e ainda menos admitia a simpatia que manifestava por aquela que, tão injustamente, a castigava. No entanto, dava-me a impressão de que Ellen considerava o assunto sob um prisma que os meus olhos não podiam alcançar, e chegava a suspeitar de que a razão estivesse a seu lado e não do meu. Mas não queria ceder e recusava-me a refletir maduramente no caso. Deixava tudo para mais tarde, como o Félix. Afirma que tem defeitos, Ellen. Ainda não dei por eles. Pelo contrário, acho que é muito sossegada. Neste caso, aprenda com o meu exemplo, que nunca devemos formar juízo pelas aparências. Sou, como muito bem diz Mrs. Scatcherd, descuidada. Nunca arrumo as minhas coisas e esqueço o regulamento. Leio muito, mas não tenho método e não consigo decorar as lições. E muitas vezes penso, como acaba de dizer, que nunca poderei sujeitar-me à disciplina. Tudo isso irrita Mrs. Scatcherd, que é uma pessoa cuidadosa, pontual e exigente. Rancorosa e cruel, pode acrescentar. Ellen não combateu nem aprovou a minha adição e ficou calada. Miss Temple trata-a com a mesma severidade que Mrs. Scatcherd? Doce sorriso iluminou o semblante de Ellen ao ouvir o nome de Miss Temple. Miss Temple é a bondade em pessoa, e não creio que possa mostrar-se severa, seja com quem for, mesmo com a pior aluna de Lowood. Nota os meus defeitos e censura-os com brandura. Quando mereço elogios, não me regateia. Aí tem mais uma prova da minha rebeldia, da persistência no erro. Nem mesmo as suas repreensões, tão suaves, tão justas, conseguem levar-me a emendar, e os seus elogios, que eu aprecio acima de tudo, a persistir no bom caminho. É curioso, julgo que é fácil ter cuidado. Para si, talvez. Estive a observá-la durante as aulas da manhã e reparei na atenção que prestava às lições. Nunca se distraiu do que Miss Miller ensinava e respondia sempre às suas perguntas. Infelizmente, não consigo fixar o pensamento. Em vez de estar atenta aos ensinamentos de Mrs. Scatcherd, por vezes quase nem ouço. Caio numa espécie de sono e sonho. Vejo-me em Northumberland e todos os ruídos que ouço me parecem o murmúrio do ribeiro que atravessa Deepden, perto da minha casa. E assim, quando chega a minha vez de responder, como não ouvi nada para escutar o deslizar do tal ribeiro imaginário, não sei o que dizer ou respondo errado. Não aconteceu isso esta manhã, respondeu lindamente. Por acaso, interessou-me o assunto da lição, e em vez de sonhar com o ribeiro de Deepden, perguntava a mim própria como um homem que anseia pelo bem pode proceder com tanta injustiça como o fez Carlos. Mesmo assim, gosto dele, respeito-o e tenho pena do pobre rei, assassinado por inimigos que valiam muito menos. Como se atreveram a matá-lo, a derramar o seu sangue quando não tinham esse direito? Falava a meia voz, como se o fizesse só para si, e tinha esquecido a minha presença, ou como se eu não pudesse compreendê-la por ignorar ainda o assunto a que se referia. Por isso, obriguei-a a descer ao meu nível. E quando Miss Temple lhe dá lições, acontece o mesmo? Não, mas não há mérito em ser boa nessas condições. Abandono-me à simpatia que sinto por ela e a minha submissão é passiva. Engana-se, o mérito existe. Porta-se bem com aquelas que a tratam com bondade, e julgo que este procedimento é o mais justo. Se fôssemos boas e obedientes àqueles que nos tratam com crueldade e injustiça, os maus acabariam por triunfar. Nunca receariam o castigo, não tentariam modificar-se e, pelo contrário, tornar-se-iam cada vez piores. Quando nos ferem sem razão, devemos retribuir o golpe ainda com mais força, com tanta força que a pessoa que nos feriu não sinta vontade de recomeçar.
Quando crescer, mudará de opinião, espero. Por agora, fala como uma criança ignorante. Digo o que sinto, Ellen. Detesto aqueles, faça eu o que fizer para lhes agradar, persistem em detestar-me e, involuntariamente, resisto a quem me trata com injustiça. Tenho o sentido da justiça, tanto que gosto de quem gosta de mim e aceito com humildade os castigos que mereço. Isso é doutrina de selvagens e pagãos. A violência não cura o ódio, nem a vingança castiga o mal. Então o quê? Leia o Novo Testamento, veja o que diz Cristo e tome como regra as suas palavras. Proceda como Ele nos diz para proceder. Quais são essas palavras? Amai a vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam, e não os maltrateis. Neste caso, eu devia abençoar Mrs. Reed e amar o filho John, mas isso não posso, não, é impossível. Por sua vez, Ellen fez-me algumas perguntas e eu apressei-me a descrever-lhe, a meu modo, os sofrimentos e maus tratos suportados em casa de minha tia. Irritada, rancorosa, contei-lhe tudo tal como sentia, sem reservas nem atenuantes. Ellen ouviu-me com paciência, sem me interromper, e quando terminei, não fez o mais pequeno comentário. Então, que diz? Insisti com impaciência. Não acha Mrs. Reed má, um coração de pedra? Foi má para si, de fato, porque não podia suportar o seu feitio, assim como Mrs. Catcher detesta o meu. Mas, como registrou tudo quanto ela lhe fez e disse, que profunda impressão a sua injustiça deixou no seu espírito. Por mim, não conservo a recordação das maldades que me fazem. Desta forma, como se fossem gravadas com um ferro em brasa. Não se julgaria mais feliz se conseguisse esquecer a severidade com que foi tratada e os agitados sentimentos que ela lhe despertou? Afigura-se-me a vida demasiado curta para a empregarmos cultivando o ódio e alimentando a recordação das culpas alheias. Todos nós, enquanto vivemos na Terra, enfermamos de defeitos, mas chegará o dia, estou convencida disso, em que esses defeitos ficarão enterrados com este miserável fato de carne que usamos. Então só ficará a centelha divina do Espírito, o princípio impalpável da verdadeira vida e do pensamento, puro como saiu das mãos do Criador, para animar uma das suas criaturas. Voltará para essa mão divina, de onde veio para animar outro ser melhor, talvez um ser superior ao homem, se o merecer, passando pela escala sublime, desde o triste estado humano até ao estado de glória de um serafim. Admitir-se-á que Deus consinta que uma das suas criaturas degenere de homem em demônio? Não, não posso acreditar nisso. A minha crença é diferente, uma crença que ninguém me ensinou e que acalento com amor, e não a do terror nos abismos infernais. Sei distinguir o criminoso do crime, e enquanto aborreço o segundo, perdoo ao primeiro. Desta forma, nunca o desejo de vingança me perturba. A vileza alheia não me provoca ódio, não me esmaga a injustiça. Vivo tranquila com os olhos postos no fim, ou para além do fim. Quando acabou de falar, a cabeça descaiu-lhe para o peito e eu compreendi que não desejava prolongar a conversa, que estava completamente entregue aos seus pensamentos. A sua meditação não se prolongou por muito tempo. Uma das monitoras, quase mulher e de modos bruscos, aproximou-se e gritou-lhe com acentuado sotaque de Cumberland: Helen Burns, se não vai imediatamente arrumar as suas gavetas e dobrar o trabalho, vou dizer a Miss Catcher que vá lá dar-lhe uma vista de olhos. Ellen suspirou, talvez por ter sido tão bruscamente arrancada aos seus sonhos, e sem uma palavra de protesto, obedeceu à monitora.